Bom dia, alunos no nono A, no nono B, sejam bem-vindos. Correção da tarefa 7, as três leis de Newton. Estamos na página 73. Primeiro exercício, enuncie a lei da inércia e exemplifique, né? Dê um exemplo. A teoria. Na ausência de forças, vírgula, um corpo em repouso continua em repouso. Vírgula, e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo uniforme. Um exemplo, tá? Pode colocar, por exemplo, tá? Um livro em repouso sobre a mesa continuará em repouso. Ou alguma coisa que estivesse em movimento continuará em movimento. Segundo exercício. Veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa 2,5 kg. Vou escrever aqui. Massa 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidades F1, 100 newtons, está indo da esquerda para a direita, e F2, 75 newtons, está indo da esquerda para a direita. Determina o modo da aceleração adquirida pelo bloco no SI, ou seja, tá? Em metro por segundo ao quadrado. Veja bem, podemos fazer numa linha só esse exercício, ou primeiro calcularmos a força resultante dela, se vocês acharem mais fácil. Por exemplo, a força resultante é sempre a força maior menos a força menor. Por que é menos? Porque elas estão na mesma direção e em sentidos opostos. Se ambos tivessem a mesma direção no mesmo sentido, nós fazíamos adição entre as forças. Então, a força resultante, que é um cálculo auxiliar, é a força maior 100 newtons menos a força menor 75 newtons. Então, a força resultante nesse exercício é 25 newtons. Calcular a aceleração agora. Pela segunda lei de Newton, força é igual ao produto da massa pela aceleração. A força é 25 newtons, a massa é 2,5 kg, vezes a aceleração. 2,5 vezes quanto que é 25, né? O 2,5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, a aceleração é igual a 25, que divide 2,5.
Então, a aceleração em metros por segundo ao quadrado é igual a 10 metros por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Exercício número 3. Considera a afirmação, abre aspas, um corpo só poderá ter velocidade alterada pela ação de uma força, fecha aspas. Essa afirmação diz respeito a qual das leis de Newton? Primeira, segunda ou terceira lei de Newton? Primeira, né? A primeira lei de Newton, que é a famosa inércia. Ou simplesmente inércia. 4. Uma força constante atuando sobre um corpo de massa m produziu uma aceleração de módulo 4 metros por segundo ao quadrado. Vou escrever aqui, ó. A aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Se a mesma força atuar sobre esse corpo com metade da massa do primeiro corpo, qual será o modo da aceleração? Ou seja, gente, é bem simples. Se você aplicou uma força, ou seja, se a força mesma é aplicada, mas o segundo corpo tem metade da massa do primeiro, sua aceleração deve ser o dobro. Se você usou um corpo de massa m para mover esse corpo com a aceleração de 4 metros por segundo, a força sendo constante, se você reduzir a massa pela metade do corpo anterior, você vai dobrar a aceleração. Então a aceleração vai passar a ser 8 metros por segundo ao quadrado. Então você vai dobrar essa aceleração. Número 5. A uma ação corresponde uma reação de mesmo módulo, ou mesma intensidade, né, o valor, mesma direção, vamos pensar aqui horizontal, porém em sentido contrário, como o próprio exercício está aqui, ó. Essa afirmação corresponde a qual das leis de Newton? Corresponde à terceira lei de Newton, que diz que é o princípio de ação e reação. Ok? Na página seguinte, 74, número 6. Um paraquedista tem peso de 700 newtons. Após algum tempo, em queda livre, o módulo da sua velocidade estabiliza-se em 40 metros por segundo. Adotando a gravidade como 10. Letra A. Que nome se dá a essa velocidade que ele adquiriu? Velocidade limite, que é o máximo que ela conseguiu chegar, ou ainda velocidade terminal. Letra B. Qual a intensidade, direção e sentido da força de resistência do ar sobre ele? Bem, ele está em queda livre, né? Então a força de resistência do ar, tá? Uma vez atingida a velocidade limite, tem intensidade igual ao peso do paraquedista. Direção vertical, sentido para baixo. Ficou muito longo, né? Então vamos escrever pausadamente. A força de resistência do ar, vírgula, uma vez
atingida a velocidade limite ou terminal, vírgula, tem intensidade, tem um valor, né? Tem intensidade igual ao peso do paraquedista, que nesse caso são 700 newton. Paraquedista. Ponto e vírgula. A direção vertical está em queda livre, né? Direção vertical e sentido para baixo. Isso é queda livre, vertical, sentido para baixo. Tá certo? Não. O sentido, gente, é o contrário. O sentido é para cima. Ele está em queda livre, mas a força que atua é o sentido contrário, para cima, não para baixo. Muito cuidado com essas expressões. Letra C, vou colocar aqui em cima, gente. Escrevi demais. Letra C. Qual é a massa do paraquedista? A massa, gente, se a gravidade é 10, é dividir os 700 por 10. Ou seja, o peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso são 700 newtons, massa vezes 10. Ó. 10 vezes quanto que é 700? Então, a massa do paraquedista é 70 quilogramas. Ok? 7. Sobre uma barra de metal que cai de uma torre de eletricidade, age constantemente uma força de resistência de módulo 3 newtons no ato da queda. Sendo que essa barra tem meio quilograma, o módulo da aceleração da gravidade seja 10, lembra que eu falei para vocês, se não aparecer sempre adote 10, responda. Letra A. Qual é o peso da barra de metal? Lembra que peso é uma coisa, massa é outra. Peso está sempre associado à gravidade. Então, peso é igual a massa, que é meio quilograma, vezes a gravidade 10. Então, peso vai dar 5 newtons. B. Qual a intensidade, direção e sentido da força resultante que age na barra de metal? Olha, gente, tá? A barra de metal tem um peso 5 kg, tá? Está descendo em queda livre, vertical para baixo. Essa é a direção dele, tá? Então, a força de resistência, chama assim FR, vai ser a diferença das duas forças. Os 5 newtons, que é o peso dela quando soltou, em relação à resistência do ar, que é 3. Então, a força resultante, que ela atingiu o solo, vai ser de 2 newtons. Tá? É o 5 em queda livre, o 3, como se fosse um freio, que é a força e resistência do ar. Tá? E vertical para baixo. Vertical para baixo. Letra C. Qual o módulo da aceleração da queda? O módulo da aceleração da queda, gente, é a mesma formulinha, segundo a lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. A força nós temos que é 2, que é a força final aqui, 2 newtons. A massa é meio quilograma vezes a aceleração. Você tem 50 centavos. Quantas moedinhas de 50 centavos você vai ter R$2? Você vai precisar de 4 moedinhas. 4 metros por segundo ao
quadrado. Ok? Oitavo, quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo tem intensidade igual a 10 newtons, resultante, sua aceleração tem módulo igual a 4. Calcule o módulo da aceleração quando a resultante das forças tiver um módulo igual a 12,5. Ou seja, quando você tem 10 newtons, a aceleração é 4. Ou seja, você aumentou a aceleração, aumentou a intensidade da força, você deve aumentar também a aceleração, supondo que a massa é a mesma. Ok? O que nós podemos fazer é calcular a massa primeiro, no primeiro exercício, por exemplo, a força que é 10 newtons, igual a massa que nós não sabemos, vezes a aceleração. Ó. Quanto vezes 4 dá 10, né? Então passo 4 dividindo, massa vai dar 2,5 kg. Ok? Nós utilizamos esse mesmo cálculo para 12,5, 12,5, mantemos a mesma massa, qual vai ser a aceleração? Passo 12,5 dividindo. Já sabíamos, né, que ela, com a massa constante, se aumentou a força, aumentará a aceleração. Então vai para 5 metros por segundo ao quadrado. O exercício 9 já é repetido, já fizemos ele em sala de aula, mas não custa nada fazê-lo de novo. Em Júpiter, a aceleração da gravidade é quase 3 vezes a nossa, do 26. Enquanto na Terra é 10. Qual seria em Júpiter o peso do astronauta? Na Terra tem um peso de 800 newtons. Então, peso em Júpiter é igual a massa do astronauta em qualquer lugar, vezes a gravidade em Júpiter. Mas eu não tenho a massa do astronauta. Vou fazer um cálculo auxiliar aqui no cantinho. Ó. Se a gravidade é 10, ó, o peso é 800, a massa é 80 kg. Mas vamos provar. 800 newtons é o peso, igual a massa do astronauta, vezes a gravidade, que é 10, ó, na Terra. Então a massa provada que é 80 kg. Vamos substituir. Peso do astronauta em Júpiter é igual a massa dele em qualquer lugar, é a mesma. O que muda é a gravidade, no caso 26. E essa continha básica vai dar 80 vezes 26, dá 2.080 newtons. Estão lembrando? Já fizemos em sala de aula. Quinto e último. Analise a afirmação e responda se ela é verdadeira ou falsa, justificando. Abre aspas. Quando o fuzil dispara um projétil, ele é lançado em centenas de metros por segundo, enquanto o fuzil recua, o famoso coice, contra o ombro do atirador, com velocidade muito menor. Isso significa que a força do fuzil que aplica ao projétil é muito mais intensa do que a força que o projétil aplica sobre o fuzil? Totalmente falsa, né, gente? Bem falsa. Pela terceira lei de Newton, pela terceira lei de Newton, para não esquecermos, ação e reação, tá? Essas forças devem ter a mesma intensidade, tá? As forças devem, tá fora de foco, ter a mesma intensidade. Ok? Obrigado pela atenção, povo. Fique com Deus. Forte abraço. Até a próxima aula.